Bom, pessoal do nono ano, como eu havia prometido para vocês, eu fiz o resumo sobre a Guerra Fria e sobre a Revolução Chinesa e vou gravar essa aula aqui, que vai servir para vocês como uma aula de revisão, tá certo? Então, vocês podem estudar aqui por esse vídeo aqui depois e assistir quantas vezes vocês quiserem aí, tá? E ler esse material. Podem estudar por esse material aí, que eu acho que ele, inclusive, está mais completo, tá? Ou pelo caderno também, por aquilo que eu coloquei no caderno para vocês, tá? Bom, vou compartilhar a tela aqui com vocês para iniciar a minha aula aqui com vocês sobre a Guerra Fria, certo, pessoal? Bom, pessoal, vamos lá. É o seguinte, então. Eu vou começar falando da Guerra Fria. E, pessoal, a Guerra Fria, a gente tem que entender o seguinte, que a Guerra Fria, ela foi uma consequência direta da Segunda Guerra Mundial, tá? Porque quando termina a Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter ali duas potências hegemônicas, duas potências que vão se sobressair. No caso, os Estados Unidos, né, que defendia ali o modelo capitalista, e do outro lado nós tínhamos a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética, que defendia ali o sistema socialista, certo? Então nós vamos, com o fim da Segunda Guerra, nós vamos ter esses dois modelos, né, econômicos, políticos e econômicos, né, o socialismo e o capitalismo. Nós vamos ter então esses dois modelos econômicos e políticos, né? Os Estados Unidos, capitalista, e a União Soviética, socialista. E ambos os dois, pessoal, qual que era o principal objetivo? Mostrar, né, que o seu sistema dá certo, e para isso eles precisavam ter o quê? Territórios sobre o seu domínio, né, para que eles se estabelecessem como uma hegemonia mundial. Quanto mais territórios, né, sobre a sua influência, maior seria a sua hegemonia, maior seria a sua influência, né? Então a Guerra Fria é uma consequência direta da Segunda Guerra Mundial, porque vai despontar essas duas potências, né? Nós costumamos dizer que durante esse período, né, da Guerra Fria, porque oficialmente os historiadores definem que a Guerra Fria ela começa em 1947, tá? 2 anos após o fim aí da Segunda Guerra Mundial, tá? E a gente costuma dizer que durante esse período da Guerra Fria, o mundo ele fica bipolar, bipolarizado, né? Ou seja, o mundo fica dividido entre o capitalismo dos Estados Unidos e o socialismo da União Soviética, certo? Bom, então nós vimos sobre isso, e se eu tivesse que definir, né, o que é a Guerra Fria, que eu sei que vocês têm no caderno, né? A Guerra Fria foi uma disputa econômica, política, armamentista e espacial. Tá? Eu poderia definir dessa forma. Não sei se foi exatamente assim que eu coloquei no caderno, mas é do jeito que eu coloquei no caderno, né? Pode ser tanto desse jeito que eu falei, quanto da forma que eu coloquei no caderno, né? Para que ninguém chegue na sala e pergunte para mim, mas no caderno você falou, escreveu de tal forma. Gente, não importa. A Guerra Fria, né? Nós podemos definir ela como uma disputa econômica, política, espacial, armamentista, certo? Econômica também, tá? Então, é isso que é assim que nós poderíamos definir o conceito de Guerra Fria. E um outro ponto muito importante, né, é por que o nome Guerra Fria? Por que se chama Guerra Fria, né? Leva esse nome porque não houve, de fato, uma briga, uma guerra, né, direta entre as duas potências, entre os Estados Unidos e a União Soviética. Não houve essa disputa direta entre as duas potências. Elas disputavam áreas de influência, interferiam em conflitos de outros territórios, apoiando os lados no conflito. Mas as duas potências, elas nunca chegaram, né, a ter uma guerra entre si, somente as duas. Elas disputavam aí áreas de influência.
Então, por exemplo, quando a gente pega a Guerra do Vietnã, as duas potências influenciaram. Quando a gente pega a Revolução Cubana, as duas potências influenciaram, Revolução Chinesa e assim por diante, tá? Mas elas não lutaram ali diretamente durante este período, certo? Bom, e um termo que é muito utilizado para essa época, para descrever esse mundo, né, separado por essa ideologia capitalista e socialista, é a expressão cortina de ferro. Essa expressão, ela foi popularizada, né, pelo ex-primeiro-ministro britânico Winston Churchill, num discurso que ele fez. Ah, então, essa expressão cortina de ferro ela foi utilizada para descrever a separação ideológica, política e econômica que existia ali entre Europa Ocidental e Europa Oriental. Então, cortina de ferro eram aqueles países, era como se fosse uma muralha, né, de países que estavam ali no leste europeu sendo dominados pela União Soviética. Então, formava como se fosse um paredão. Você tinha o lado ocidental, que era capitalista, e um paredão ali, né, um país, não é um paredão de verdade, gente, mas países do lado leste que estavam sendo dominados pela União Soviética. E aí ele cunhou, né, esse termo cortina de ferro, né, que era para separar essas duas ideologias, esses dois mundos diferentes. Tá? Então a expressão cortina de ferro, inclusive está aqui, ó, foi utilizada para descrever a separação ideológica, política e econômica que existiu na Europa entre o Ocidente e o Oriente durante a Guerra Fria, né, para separar então os países que estavam sob influência dos Estados Unidos no Ocidente e os países que estavam sob influência da União Soviética no leste europeu, onde o Exército Vermelho da União Soviética havia invadido e dominado. Então, essa é a expressão cortina de ferro, tá? O que eu coloquei no caderno também tá certo, tá? Não lembro exatamente as palavras que eu coloquei no caderno, mas também tá certo, ok? Bom, ah, um outro fato que nós temos para falar sobre a Guerra Fria é sobre o macartismo, né? O macartismo, o que que foi o macartismo? O macartismo, pessoal, ele surge nos Estados Unidos por um senador na época, Joseph McCarthy. Ele era um senador e nesse contexto de Guerra Fria, ele vai fazer um discurso lá no Senado dos Estados Unidos, né? Ele faz esse discurso que era basicamente uma caça às bruxas, né? Então ele vai falar que os Estados Unidos estava cheio de comunistas e que era necessário, né, caçar esses comunistas, investigar esses comunistas, né, esses supostos, né, supostos comunistas, na verdade, né? Tinham que caçar esses supostos comunistas, né, ou pessoas, cidadãos, artistas intelectuais que fossem supostamente ligados ao comunismo. Então, tinha que investigar essas pessoas e prender essas pessoas, ou até mesmo expulsar essas pessoas. Então, o macartismo ele representou de fato uma caça às bruxas, uma caça aos comunistas nos Estados Unidos, né? Então, para que que serviu esse macartismo? Era uma forma de você censurar, de você proibir, né? E punir essas pessoas que eram tidas como comunistas. Tá? Então, o macartismo ele representou uma verdadeira caça às bruxas aos comunistas. Então, se você colocar na prova, eu perguntar, supostamente assim, eu perguntar o que foi o macartismo, você pode colocar que o macartismo representou uma caça aos comunistas nos Estados Unidos, né? Ou uma forma de repreender, de criminalizar os comunistas, ou de perseguir os comunistas, tá? Pode colocar isso. Então, o macartismo representou uma caça, uma perseguição aos comunistas nos Estados Unidos. E aí eles perseguiram artistas, perseguiram intelectuais, perseguiram escritores e qualquer cidadão estadunidense que supostamente estivesse envolvido aí com os comunistas ou ligado aos comunistas, certo? Bom, continuando, como eu disse para vocês, quando se fala de Guerra Fria, a gente fala de polarização, o mundo bipolarizado, né? O mundo dividido em dois grandes blocos, um bloco capitalista, né, dos Estados Unidos e um bloco socialista da União Soviética, certo? E uma
das grandes características da, da Guerra Fria. Pessoal, não liga não, porque tem cachorro latindo aqui na rua, minha cachorra latindo aqui no fundo, enfim, no corredor. Mas, enfim, é, a Guerra Fria ela foi caracterizada por uma grande quantidade de acordos e de tratados. E, na verdade, esses acordos, esses tratados, serviam como uma forma de influenciar, de dominar os territórios também, de ter países sob a sua influência, tá? E eu destacaria aqui para vocês alguns acordos, né? Sejam eles econômicos ou militares. Vou destacar, por exemplo, dois acordos econômicos, né? O Plano Marshall, né, que foi criado pelos Estados Unidos. O que que foi o Plano Marshall? Vocês têm na apostila, vocês têm no caderno, né? Por isso que eu não descrevi detalhadamente eles aqui. Mas o que que foi o Plano Marshall? O Plano Marshall foi um plano de ajuda econômica aos países que eram aliados dos Estados Unidos. Tá? Então, os Estados Unidos emprestou dinheiro, fez empréstimo, né? Investiu nos países uh, que eram aliados dele, né? Era uma forma de manter influência sobre esses países. A União Soviética, esse dinheiro, inclusive do Plano Marshall, foi oferecido para os países que eram aliados à União Soviética. Porém, a União Soviética não proibiu, né, ela não permitiu que os países que fossem aliados dela de usarem, de pegar esse dinheiro. E aí, a União Soviética, claro que não vai ficar atrás, né? Ela vai criar um plano de ajuda econômica também, o Comecon, né, é a mesma coisa do Plano Marshall, só que foi um plano desenvolvido pela União Soviética, um plano de ajuda econômica aos países aliados dela, certo? Bom, a gente pode destacar também outros dois acordos, só que no caso agora, acordos militares. Posso destacar aqui para vocês a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, dos Estados Unidos, que na verdade era um acordo militar que serviu para a seguinte ocasião: se algum país ou a própria União, né, da União Soviética invadisse um país capitalista, a OTAN entraria em ação, né, militarmente. Né? Então a OTAN tinha lá as suas armas, tinha lá os seus soldados, enfim, e estavam prontos para isso. Caso algum país da União Soviética invadisse um país aliado dos Estados Unidos, a OTAN iria intervir militarmente. A União Soviética também não ficou atrás, tá? E criou ali o Pacto de Varsóvia, que, como eu disse, é a mesma coisa do OTAN, né? Era um pacto militar. Caso países aliados dos Estados Unidos ou o próprio Estados Unidos invadisse algum país aliado da União Soviética, o exército, né, soviético entraria em ação para ajudar os seus aliados, tá? A diferença é que a OTAN existe até hoje, tá? E o Pacto de Varsóvia não existe mais porque nós não temos mais a União Soviética, né, que acabou lá em 1991, certo? Então eu destacaria esses planos aqui, e isso vocês têm na apostila, tá? Detalhado lá, e eu lembro que eu acho que eu coloquei no caderno também para vocês, tá? Isso aqui eu também já falei para vocês, mas eu destaquei aqui já, ó. Eu já falei, mas eu destaquei que é a questão da interferência externa, né? Então, por exemplo, na Guerra Fria tinha essa disputa, né, de influência, tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética, né? Então, eles vão tentar influenciar, né, interferir em outros territórios, em outros países, né? Então, por isso que ocorreram várias revoluções, ocorreram vários golpes, né, na Europa, na Ásia, na África, inclusive aqui na América. Vou dar um exemplo para vocês, né? Além das revoluções cubanas, chinesa, a Guerra do Vietnã, que teve interferência dos Estados Unidos e da União Soviética, eles interferiram em outros territórios para exercer influência, aqui na América, tirando Cuba, nós tivemos também interferência, por exemplo, dos Estados Unidos, né? Depois que ocorreu a Revolução Cubana e Cuba se tornou socialista, ali Cuba, quilômetros de distância dos Estados Unidos, quando Cuba se tornou socialista, então, com o apoio da União Soviética, os Estados Unidos ficou com muito medo. Um território próximo a ele se tornou socialista. Os Estados Unidos, então, vai apoiar as ditaduras militares na América. Então, os Estados Unidos, por exemplo, apoiou a ditadura militar aqui no Brasil, a Operação Brother Sun, né?
Foi os Estados Unidos apoiou a ditadura militar aqui, apoiou a ditadura militar na Argentina, no Chile. Então, os Estados Unidos apoiou esses governos ditatoriais. Os Estados Unidos, inclusive aqui no Brasil na época, né, estava disposto a enviar exército, a enviar soldados, a enviar marinha, aeronáutica, enfim, o que fosse possível para ajudar os militares a dar o golpe, tá? Então, tinha essa interferência externa dos Estados Unidos da União Soviética em outros territórios para exercer ali influência, tá? Bom, como eu disse para vocês em aula também, a Guerra Fria, ela é caracterizada por uma corrida armamentista. É uma das principais características da Guerra Fria é essa corrida armamentista, tá? Então não era só uma questão de ideologia para ver qual sistema dava certo, era uma questão de ver qual sistema era o mais poderoso, qual teria a arma mais destrutiva, né, e ameaçadora. Então, eles estavam sempre produzindo novas armas, novas bombas, né, para disputavam um com o outro para ver quem tinha a melhor arma. E como que eles ficavam sabendo que um tinha criado uma arma? Através de espionagem. Uma outra característica da Guerra Fria é a questão da espionagem. Estados Unidos, a CIA, União Soviética, a KGB. Então tinha espionagem, tinha espião dos Estados Unidos na União Soviética e tinha espião da União Soviética nos Estados Unidos, tá? Então, tinha essa disputa. Então, os Estados Unidos criou uma arma potente, uma bomba potente. Rapidamente, a União Soviética lá criava uma arma mais potente. Os Estados Unidos ficou sabendo, rapidamente criava uma outra arma mais potente ainda, né? Inclusive, os dois países tiveram armamentos aí para destruir o mundo e em vários momentos, por conta, né, desses armamentos fortes, em muitos momentos, os presidentes, tanto dos Estados Unidos quanto já não era mais o Stalin, né, o presidente da União Soviética, o Nikita Khrushchev, tiveram que ligar um para o outro e negociar um acordo ali, porque as armas que eles tinham eram armas extremamente destrutivas, então eles precisavam fazer acordos, precisaram fazer acordos em vários momentos, porque tinha essa corrida, sim, armamentista, para ver quem tinha a maior arma, a arma mais potente, a bomba mais potente. Então, se eu perguntar na prova, para você explicar o que foi a corrida armamentista, vocês podem dizer que foi que durante esse período, né, eles disputavam também quem teriam as melhores armas, né, as armas mais violentas ou as armas mais poderosas, tá? Então vocês podem colocar isso, tá certo? Na questão da corrida armamentista. Bom, outra característica, questão da corrida espacial. Também teve uma disputa aí espacial entre americanos e soviéticos, né? Eles investiram muito no desenvolvimento de tecnologia espacial para ver quem chegava primeiro no espaço, quem ia primeiro na Lua, né? A União Soviética sai na frente, né? Porque ela enviou o primeiro satélite em 1957, o Sputnik 1, né? Enviou o primeiro satélite para o espaço, então a União Soviética sai na frente. No mesmo ano, um animal abandonado, a cadela Laika, né? Foi enviada também, inclusive ela morreu porque lá superaqueceu, enfim, né? E depois, em 1961, a União Soviética também saiu na frente, enviando para o espaço o primeiro homem, né, o Yuri Gagarin, né, lá em 1961, tá? Foi o primeiro homem a ir para o espaço, certo? E no caso, a União Soviética sai na frente, porque em 1963 também, ela também enviou a primeira mulher para o espaço também. E aí os Estados Unidos só vai levar ali o primeiro homem à Lua em 1969, tá? Só em 1969, mas tinha essa disputa entre eles aí. No caso dos Estados Unidos, o primeiro homem que vai para a Lua é o Neil Armstrong, tá? Inclusive o Neil Armstrong, ele está vivo ainda, tá? O Yuri Gagarin, ele já morreu há muitos anos atrás, tá? Ainda lá nos anos 70, tá certo? Inclusive, Yuri Gagarin, ele veio até o Brasil receber uma medalha, né, a Gran Cruz da Cruzeiro do Sul, das mãos daquele presidente lá, louco, o Jânio Quadros, tá? Então, tinha essa corrida espacial aí também, tá certo? Eles disputaram, inclusive, o espaço. Vocês vão se perguntar assim, pô, mas por que que os caras estão disputando o espaço?
Porque, gente, você disputar o espaço, você vai lançar satélite, você consegue lançar bomba, você consegue espionar o que seu vizinho está fazendo. Então, aquele que dominava o espaço, né, também conseguiria espionar o seu vizinho, né? Espionar, no caso, a União Soviética conseguiria espionar os Estados Unidos conseguiria espionar a União Soviética. Então, por isso que também tinha essa disputa espacial, tá? Bom, e uma outra coisa que caracterizou aí a Guerra Fria, pessoal, foi a questão da Alemanha, né? Pessoal, logo após aí a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha, ela foi repartida, ela foi dividida em áreas de influência, tá? Na verdade, a Alemanha foi dividida em quatro áreas de influência. Um lado para a União, uma parte para a União Soviética, uma parte para os Estados Unidos, uma parte para a França, uma parte para a Inglaterra. Mas a gente esquece Inglaterra e França e pensa só nos Estados Unidos e na União Soviética, porque no lado do ocidental os Estados Unidos que acabou tomando conta da parte da França e da Inglaterra. Então a gente fala que foi dividido em duas zonas de influência. A Alemanha, o país Alemanha, ficou dividido em Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental, tá? A Alemanha Oriental ficou do lado da União Soviética e a Alemanha Ocidental ficou do lado dos Estados Unidos, tá? Então você tinha a República Federal da Alemanha, que é a Alemanha Ocidental, e a República Democrática Alemã, que era a Alemanha Oriental da União Soviética, tá? E no caso, pessoal, a capital da Alemanha, Berlim, também foi dividida em 1961, tá? A capital da Alemanha, ela estava do lado oriental, do lado da União Soviética, mas ela foi dividida. Foi construído um muro que começou a ser construído em 1961, né, e terminou em 62. Foi construído um muro que dividiu a capital, Berlim Ocidental e Berlim Oriental. Berlim Ocidental, Estados Unidos, Berlim Oriental, União Soviética, tá? É, Então, pessoal, é, foi erguido esse muro pelos soviéticos, que dividiu ali a capital, né, Berlim. E por que que foi erguido um muro ali, né? Porque tinha muita gente que fugia do lado oriental para o lado ocidental, ou seja, fugia do lado socialista para o lado capitalista, né? Porque os Estados Unidos, gente, ele investiu muito em arquitetura, em tecnologia, ele levou muitos investimentos para o lado ocidental. Inclusive lá em 89, 1989, quando cai o Muro de Berlim, você conseguia ver na capital, ali em Berlim, a grande diferença, né, do avanço tecnológico, no crescimento da cidade, do lado socialista e do lado capitalista. O lado capitalista cresceu muito mais do que o lado socialista, tá? Então, os Estados Unidos investiu pesado na Alemanha para mostrar que o capitalismo dava certo e o socialismo não dava certo. Então, por isso que a capital, Berlim, foi dividida e um muro foi construído. Esse muro foi derrubado em 1989, tá? Que foi ali um dos maiores símbolos da Guerra Fria. O maior símbolo da Guerra Fria foi o Muro de Berlim, tá? Bom, continuando. A A Guerra Fria, pessoal, ela. Deixa eu só tirar a tela aqui, pessoal, porque eu quero ver quanto tempo nós temos de aula aqui ainda, porque senão eu vou ter que gravar dois vídeos. Pessoal, eu vou gravar um outro vídeo falando sobre a Revolução Chinesa. Vou gravar dois vídeos para não ficar um vídeo muito grande. Então, esse é só da Guerra Fria. Eu vou mandar um próximo vídeo para vocês aí sobre a Revolução Chinesa. Tá certo?